Pode fazê-lo assim. Boa tarde a todos, então, sejam todos muito bem-vindos. Para nós sempre é uma grande alegria a gente poder estar com vocês aqui no Zoom, porque esta ferramenta maravilhosa facilitou muito a nossa vida na comunicação. E é uma ferramenta indiscutível. Por isso que eu sempre falo que é importante quem puder abrir a câmera, que aí a pessoa tira mais proveito, porque dá para nós falar olho no olho. Então, para iniciar nossa live de hoje, seu Francisco sempre explica primeiro a parte física e os benefícios que a água magnetizada traz para nós, e depois eu falo um pouco das condições financeiras, como você ter uma renda extra. Aí está a oportunidade para todos. Seja bem-vindo, seu Francisco, a sala é sua. Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Normalmente nós iniciamos a apresentação sempre falando de um assunto ou do outro. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Em primeiro lugar, nós vamos agradecer ao senhor Carlos Henrique Pereira da Silva por ter dado esse evento para nós, que esse evento nos traz muita alegria e muita saúde e também nos ajuda muito no dia a dia. Em segundo lugar, também agradecer ao bom Pai do Céu por essa oportunidade. Nós vamos mostrar agora, em vez de falarmos dos produtos, nós vamos mostrar um vídeo. Este vídeo, eu peço que vocês prestem bem atenção nele. Ele vai falar tudo aquilo que nós iremos falar, porém com uma exatidão fantástica. Então, nós vamos iniciar logo com esse vídeo para evitar problemas. Vamos lá? A água é um elemento que há muito chama a atenção de estudiosos. Afinal, a maior parte do mundo é formada por água, assim como 70% do nosso corpo é também formado por água. Por isso, esse elemento tão comum a todos nós é também tão intrigante. E buscar respostas sobre o papel da água para a saúde das pessoas é uma corrida maluca. Fato é que a água é um alimento que contém minerais e, assim, essencial para a manutenção da vida. É necessário o consumo de grandes doses diárias para que o nosso organismo possa manter o seu equilíbrio. Hipócrates já dizia que o nosso alimento é o nosso remédio. Partindo desse pressuposto, é fundamental que a água que bebemos diariamente seja de boa qualidade. Onde a população não tem acesso a esse elemento com condições mínimas de consumo, o que podemos ver é um cenário de morte, causado por doenças e desidratação. Sendo assim, uma água normal, aquela que é livre de impurezas, bactérias, parasitas e metais pesados, é condição essencial e indispensável para a manutenção da saúde. Até aqui são unânimes os pensamentos. Mas diante de algo tão importante para a vida no mundo, surgem correntes que visam potencializar a água para transformá-la num alimento capaz de melhorar a vida de todos. São vários os estudos e pesquisas que acontecem no mundo inteiro para alcançar esse objetivo. Como em todo movimento dessa natureza, muitos são cientificamente procedentes e outros viram conteúdo para simples ações mercadológicas, ou seja, puro marketing para impulsionar estratégias comerciais. É o que aconteceu com a chamada água alcalina. Chegaram a rotulá-la como água da vida. Mas o que isso tem de verdade? Qual o fundamento científico para legitimar um conceito tão potente? A resposta é nada. Não existe fundamento nenhum. Tudo que já foi estudado nesse sentido aponta para a mesma descoberta. A água alcalina é inócua para a prevenção de doenças e, em certos casos, dependendo do seu pH, pode até ser nociva e contribuir para a alcalose. Em 2019, o site da editora Abril, Veja Saúde, publicou uma matéria originalmente produzida para a revista Questão de Ciência, escrita pela doutora Alicia Kowalczyk, médica, professora e pesquisadora do Instituto de Química da USP, sobre este assunto. O título, por si só, é categórico e conclusivo. Veja, a água alcalina não cura nada e nem devolve a juventude. Outra publicação, com um título muito parecido, está no site do Centro de Obesidades e Diabetes Oswaldo Cruz. O texto é ainda mais contundente e chama a atenção do público. Alerta: a água alcalina não traz melhoria para o seu corpo.
Então, chegamos a um ponto muito interessante que merece destaque e ser desmistificado. O que é alcalinidade do sangue e o que é alcalinidade da água? A grande confusão está justamente aí. A água, muito alcalina, pode ser um problema sim, como os especialistas afirmam, pois antes da água ir para o sangue, ela passa pelo estômago e intestino, ambientes ácidos, e essa característica deve ser preservada. A ingestão de grandes quantidades de água alcalina por longos períodos pode interferir nessa condição, da mesma forma que uma água muito ácida é considerada imprópria para o consumo. O Ministério da Saúde estabelece que o pH da água, para ser propícia ao consumo humano, deve estar na faixa que vai de 6 a 9,5. Então, qualquer água que tenha os requisitos mínimos para o consumo e esteja nessa faixa, não muda nada no nosso organismo ou interfere na nossa saúde. A hidratação vai acontecer da mesma forma e exercer o devido papel no nosso corpo. Então, esquece. Já está mais do que comprovado que a água alcalina é pura jogada de marketing. É uma jogada um tanto perigosa, sem nenhum tipo de lastro. O que precisamos ter em vista é a oxigenação e pH do sangue. Essas características do sangue, e não exatamente da água, têm tudo a ver com as funções e o equilíbrio do organismo humano. Centenas de doenças, entre elas o câncer, estão relacionadas com a acidose do sangue. O sangue é levemente básico, com pH normal entre 7,35 a 7,45. E mesmo que você tenha, em alguns momentos, uma dieta rica em ácidos, o próprio organismo possui mecanismos para equilibrar e normalizar o pH. Isso só não irá acontecer se a pessoa tiver um grave problema de saúde. Dessa forma, o que precisamos é manter uma rotina que fomente o nosso corpo com aquilo que irá preservar as suas características normais e contribuir para a manutenção do seu equilíbrio. E nesse ponto, o pH do sangue tem um papel fundamental. Como falamos lá no início, muitos estudos com a água foram procedentes e revelaram que ela pode ser uma forte aliada na busca desse equilíbrio para o organismo. Foi nesse contexto que surgiu o tratamento magnético da água. Da mesma forma que a água deve ser tratada a fim de reunir condições de consumo para o ser humano, é importante que ela seja submetida ao fluxo magnético antes de ser ingerida. Mas por que há essa necessidade? Vamos por partes. Primeiro, a água que a maioria das pessoas consome perdeu as suas características estruturais originais de quando estava viva na natureza. Nas nascentes, riachos e rios, a água está em movimento constante. Isso favorece a sua oxigenação, além de sua composição se dar por pequenas moléculas, o que aumenta o seu poder de hidratação no organismo. Quando a água é represada ou acondicionada em recipientes, é alterada a sua tensão superficial. Assim ela fica muito mais pesada, com a formação de grandes cachos de moléculas, os clusters, que ficam totalmente desalinhados e ainda perdem oxigênio. Com essa mudança molecular, a penetração da água nas células, que formam os tecidos dos órgãos, é comprometida. Mas é possível restaurar as características originais da água, tão necessárias a uma boa hidratação celular. É aí que entra o tratamento magnético. Quando a água é submetida ao fluxo magnético, acontece um evento chamado de hidrólise, que quer dizer quebra da água. Ou seja, a movimentação causada nas moléculas provoca uma ruptura dos clusters e promove o realinhamento de moléculas bem menores. Dessa forma, essas moléculas de H2O penetram nas células com muito mais facilidade, promovendo uma melhor hidratação e limpeza celular. O segundo ponto, observado nos vários estudos realizados com a água magnetizada, é a sua contribuição para a redução do excesso de agentes oxidantes no organismo. E como isso acontece? Quando a água passa pelo tratamento magnético, há uma dissociação iônica, ou seja, a molécula de água, H2O, formada por 2 íons de hidrogênio e por 1 íon de oxigênio, se quebra, liberando íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Os agentes oxidantes em excesso e soltos no organismo são íons negativos, que se juntam aos íons de hidrogênio, formado por novas moléculas de H2O, e, assim, são eliminados do nosso corpo. Uma equação química bem simples e observada por vários pesquisadores.
O terceiro ponto diz respeito à contribuição para a manutenção da alcalinidade sanguínea, ajudando os mecanismos próprios do nosso organismo. Na hidrólise, como vimos, sobram íons negativos de hidroxila. Essa hidroxila reage com os íons de magnésio e de cálcio presentes em ambientes vitais do nosso corpo, formando os hidróxidos alcalinos. Nesses casos, os hidróxidos de magnésio e os de cálcio. Essas reações ajudam na manutenção do pH sanguíneo e no índice de oxigênio. São por todas essas ocorrências que uma água tratada magneticamente auxilia na manutenção de uma boa saúde. O Dr. Geraldo Balieiro, da APTA de São Paulo, juntamente com sua equipe de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, em sua pesquisa iniciada em 2013 com ratos em laboratório, concluiu exatamente isso: um aumento da saturação de oxigênio sanguíneo em ratos submetidos a uma dieta com água magnetizada pelo aparelho xilocimol, produzido pela Timol, em relação aos ratos da seleção controle, que consumiram água normal. A formação dos hidróxidos alcalinos mostrou também o potencial da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. A seleção de ratos que consumiu água magnetizada teve aumento da massa óssea, aumento da densidade óssea e aumento da resistência óssea, o que não foi observado na parcela controle. Em 2014, estudo anterior, também liderado pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, foi aceito pela comunidade científica internacional e apresentado na 17ª Conferência de Alimentos Bioativos em Dallas, nos Estados Unidos, e publicado no Manual de Práticas da instituição ligada à FDA, órgão similar à Anvisa no Brasil. Mais tarde, em 2017, o Journal of Clinical Densitometry, um dos mais importantes periódicos médicos científicos do mundo, também publicou na íntegra os resultados a que chegaram esses pesquisadores brasileiros, legitimando o uso da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. Várias outras pesquisas, realizadas por renomadas instituições, também chegaram a resultados surpreendentes. E não só para a saúde humana, mas mostraram também a relevância para o agronegócio. A APTA de São Paulo concluiu que a dieta com água magnetizada em gado da raça Jersey levou a um aumento de produção e melhora da qualidade do leite, com a redução de células somáticas. Na Unesp, os doutores Fernando Pucci e Luiz Roberto Almeida realizaram estudos com hortaliças e concluíram que a irrigação com água magnetizada promove um aumento de produção, redução do tempo de colheita, aumento de peso das folhas e de frutos. Em Araguari, no Campo Experimental Isidoro Bronze, da ACA, em parceria com a Embrapa Procafé, Uniub e UFO, em 6 safras, puderam notar que a irrigação do café com água magnetizada aumentou a produção em 40%, diminuiu a bienalidade e aumentou a resistência a pragas, com economia de 50% de água. Ou seja, além de aumentar e melhorar a produção, a água magnetizada também tem impacto positivo para o meio ambiente. Esse estudo foi apresentado no 42º Congresso de Pesquisas Cafeeiras e consta em seus anais. Em resumo, existe a água ruim, existe a água normal, existe a água boa e existe a água magnetizada. Assim, diante de tudo que existe para entender e tentar potencializar os efeitos da água, aquela que mostrou de forma científica e com resultados legitimados na prática ser realmente eficaz é a água tratada magneticamente. A Timol é pioneira na produção dessa tecnologia. Seu produto foi alvo de vários estudos e pesquisas e foi aclamada no Congresso Nacional, recebendo o termo de idoneidade para o processo de tratamento e correção magnética da água, com sua tecnologia sendo incluída no quadro das práticas integrativas de saúde que compõem o acervo dos métodos e sistemas registrados naquela instituição parlamentar. Xilocimol, saúde que vem da água. Timol, melhorando a vida das pessoas. Vocês viram só que maravilha de vídeo? Isso ele é fantástico, fantástico. Nós vamos comentar uns pontos que é interessante. Ele falou que a água é a solução. Mas, infelizmente, a nossa água de hoje, ela vem enfrentando uns pequenos problemas. Nós vamos, então, tentar esclarecê-los. Vamos partir agora para a nossa parte propriamente dita. Vamos lá. Aqui. A oportunidade de sua vida chegou. Aqui nós vamos falar um pouquinho da saúde física e depois o Borges vai falar sobre a saúde financeira. Isso é muito importante para nós.
Por que que não quer abrir hoje? Não vou dar. Bem, aqui nós estamos vendo uma menina fazendo uma refeição, um lanche, usando uma comida industrializada. Por que isso ali? Porque a agricultura, para dar conta desse aumento populacional, não deu conta. A indústria teve que lançar mão também para produzir alimentos. Só que esse alimento que ela está comendo é uma boa alimentação, mas é péssima nutrição. Por quê? É tudo ácido. Deixa o nosso corpo ácido. O nosso sangue é ácido também. E ainda por cima, ela está tomando um refrigerante. Um copo de refrigerante, nós temos que tomar 32 copos de água ionizada para eliminar os efeitos nocivos do refrigerante. Por isso que nós podemos dizer aqui, a vida moderna, os principais causadores das enfermidades. É que no lado nós temos uma pessoa passando defensivo na cultura, nas verduras, nas frutas, etc. Nós sabemos que os produtores respeitam o defensivo, porque tem carência. Eles respeitam a carência. Mas a chuva não. Então, quando chove, leva esses efeitos nocivos dos fertilizantes para o lençol freático. E quando nós bebemos a água, nós estamos também tomando os efeitos nocivos desses fertilizantes, deixando o nosso corpo mais ácido, o nosso sangue também mais ácido. Por falar em acidez, em 1931, um médico cientista alemão ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e da diminuição do oxigênio no sangue. 1931. Já em 1954, cientistas descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias. O que é um radical livre defeituoso? Nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado que falta um elétron. Então, vamos ver um videozinho, esse slide aqui, ele vai mostrar direitinho. Veja aqui. Esses aqui de cima são os radicais livres defeituosos. Então, se aderem na membrana da nossa célula, extrai o elétron da célula, e a célula sem elétron morre precocemente e não dá tempo para fazer a substituta. Então, deixa a abertura. É justamente nessa abertura que entram as patologias. Porque a nossa célula ela tem, em média, 7 anos de vida. Quando ela chega no 7º ano, ela prepara uma substituta. E quando ela vê que a filha já está em condições, a mãe se entrega, mas a filha toma conta, não deixa lacuna. E os radicais livres não, deixa a lacuna que é onde que entram as nossas patologias. Com isso, gente, a nossa vida fica meio ameaçada. Aqui nós temos outro exemplo muito bom também de ver. O nosso corpo produz 4 radicais livres positivos, que é a imunidade, cicatrização, coagulação, apoptose. A apoptose é aquilo que nós falamos agora há pouco, a preparação da célula para a morte. Mas veja só o semblante dessa pessoa, quanto está bonita, jovial, não é? Ao passo que os radicais livres defeituosos são negativos, e eles extraem o elétron das nossas células. E veja como é que fica a pele enrugada, a impressão da pessoa de 80, 90 anos, onde que na realidade não tem nem 30. Por quê? Porque foi tirado o elétron das células. Então dá envelhecimento precoce. Com isso, então, além do envelhecimento precoce, tem uma mutação de DNA, destruição da membrana lipídica e também as patologias que tomam conta. Tudo isso é responsável por causa de uma água de má qualidade. E veja, e nós perguntamos, você sabia que 70% do seu organismo é composto por água? Você quer que beber uma de boa qualidade? Ali é que está o X da questão. As nossas águas, infelizmente, com dados comprovados, com estudos feitos por profissionais, foi constatado que todos os lençóis freáticos estão contaminados. Por isso que nós necessitamos de bons filtros. Mas só o filtro não resolve, porque o filtro ele apenas limpa a água, mas não modifica a água. Para nós é importante a modificação da água. É o que nós vamos ver daqui a pouco. O que quer dizer essa modificação da água? Veja aqui.
aqui vem uma pergunta que não quer calar. Água tem diferença? Vamos entender como funciona uma água que hidrata e uma água que não hidrata. Nós vamos mostrar agora um slide muito interessante e para poder entender, preste bem atenção que ele é fundamental para o estudo de hoje. Vou só tirar um pouquinho aqui para enxergar um pouquinho melhor. Então, essa aqui é a nossa célula. Tem uma abertura onde que entra água, entra uma molécula por vez, e a molécula d'água, ela é composta por nutrientes, hidrogênio e oxigênio. E essa aqui é a nossa molécula d'água. Ela entra uma por vez. Mas quando a água fica parada, a tendência das moléculas se unirem, formando um grupo de moléculas. Esse grupo é chamado de cluster. Pode ver aqui um grupo. Fica grande, grosso, pesado. Não entra na célula para nutrir. E com isso, então, a nossa célula ela perde a nutrição, ela perde a imunidade. E um corpo sem imunidade está sujeito a uma série de patologias. Então, o equipamento que nós vamos mostrar logo mais, que foi uma invenção uma pessoa iluminada chamada Carlos Henrique Pereira da Silva. Sempre que nós falamos nesse nome ou a fotografia, nós fizemos uma reverência porque é uma pessoa iluminada. Ele fez um equipamento e esse equipamento se chama silocimol. Esse aqui é um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que ele forma um fluxo magnético. E este fluxo magnético, além de dissociar a molécula d'água, também separa todos os clusters, deixa as moléculas d'água livres, individuais, que é o caso dessa terceira imagem aqui. Pode ver as moléculas soltas, livres, entram uma por vez, nutre totalmente a nossa célula, e com isso aumenta a nossa imunidade. Aqui nós vamos ver, então, o inventor disso tudo, que é chamado Carlos Henrique Pereira da Silva. Seja bem-vindo, Carlos. E muito obrigado pela invenção. Isso aí nos ajudou bastante e nós agradecemos de coração por esse invento. É uma pessoa iluminada. E sempre que prometemos, quando aparece a imagem, o nome, nós fizemos uma reverência, então vamos fazer novamente porque ele merece. Veja o que ele nos diz. Uma visão única acerca de uma necessidade, sabendo dos perigos de consumirmos água com má qualidade por longos períodos. O Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timon em 2004 com a missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. Aqui, uma pergunta. Como podemos reduzir a acidez e o radicalismo do nosso organismo? Vamos entender a reação química na água. Como falou o vídeo que nós vimos há pouco, a solução foi encontrar uma maneira magnética para solucionar esse problema. Aqui, a reação química da água a ser supermagnetizada é conhecida como hidrólise da água. Por falar em hidrólise, aqui vai um convite especial para todos. No dia 28, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um treinamento sobre hidrólise. Procure estar presente, nós vamos esmiuçar esse assunto que é muito importante, nós vamos esmiuçá-lo de ponta a ponta. Voltando aqui então, a hidrólise. O que é a hidrólise? Se nós olharmos no dicionário, nós vamos encontrar a seguinte resposta: separação ou dissociação. Mas isso não resolve a nossa situação. Nós temos que entender um pouquinho mais o que é a hidrólise. Então, vamos lá. A hidrólise. A hidrólise, segundo o que o dicionário falou, é separação. Realmente é uma separação. Mas por que provoca essa separação? Justamente como que o silocimol, que nós mostramos agora há pouco, ele tem um conjunto de ímãs. Esse conjunto de ímãs forma um potente produto em que o fluxo dele, ele dissocia a molécula d'água. Então, mas antes de continuar, vamos fazer só um parêntese. A água, para nutrir o nosso corpo, tem que ter sais minerais. A água da chuva, por exemplo, não é indicada para alimentação. Por quê? Porque não tem sais minerais. Então ela não nutre, não faz nada. Tem que ser água que vem da terra
que tem sais minerais. E água, quanto mais profunda, mais sais minerais tem. E quanto mais minerais tiver, mais íon de hidrogênio nós vamos ter, que já vamos falar a respeito dele. Mas o importante é o seguinte: e para poder fazer esse trabalho direitinho, é necessário que tenha também cálcio e magnésio. E o nosso país não é um país vulcânico, tem muitos mananciais de água que não tem cálcio nem magnésio. Então, a fábrica, para suprir essa deficiência, colocou dentro do recipiente, parecido com o siliciumol, pedras de dolomita. Essas pedras de dolomita são pedras vulcânicas que liberam índice de cálcio e magnésio se houver necessidade. Um detalhe importante, gente: tanto o silocimol como o Top-H+, ele vinha revestido com ácido inoxidável 316. Um estudo feito pela Timor encontrou uma resina resistente tanto quanto o aço, ou até mais, porém com uma vantagem: que entra na fabricação dela 3 minérios em estado puro, e quando esses minérios se unem, eles emitem o infravermelho longo. Esse infravermelho longo, nós sabemos que ele é anti-inflamatório por essência. E aqui na água, ele vai ter 3 finalidades que nós já vamos mostrar. Então, gente, vamos voltar à nossa explicação. O H2O é a molécula d'água, é a menor parte que nós podemos dividir a água. Ela é composta por 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Se nós colocarmos aqui o silocimol, quando a água passa por ele, leva aquele fluxo magnético, ele quebra a molécula, dissocia a molécula em 2 partes, em 2 íons. Um íon de hidroxila, que é OH-, e outro íon é H+, que são íons de hidrogênio. Então, modificou a molécula d'água totalmente. E um detalhe importante: depois de receber o fluxo magnético, nós não encontramos mais o H2O. Só vamos encontrar OH- e H+. Os íons de hidrogênio, eles são negativos e eles vão sequestrar todos os sais minerais que tem na água. E nós sabemos que todos os sais minerais são positivos, porém, tem 2 que são positivos. É o caso de cálcio e magnésio. Por isso, a necessidade de nós termos o Top-H+, e se por acaso a água não tiver os índices de cálcio e magnésio, o Top-H+, então libera. Mas vamos trocar de slide, aqui fica mal para nós entendermos. Aqui. Então, se nós botarmos aqui o silocimol, quando a água passa, transforma o H2O em OH- e H+. OH- são íons de hidroxila. Ele vai sequestrar todos os sais minerais. Não encontramos o cálcio. Como que o cálcio é bivalente, ele é positivo, então ele necessita de 2 íons de hidroxila para poder formar o terceiro elemento, que seria o hidróxido alcalino. A mesma coisa, o magnésio também é bivalente, então também precisa de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino. O hidróxido alcalino traz uma série de vantagens para nós. E vocês poderão perguntar o seguinte: qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino com o cálcio e magnésio? E nós vamos dizer: é grande a diferença, porque o cálcio e magnésio, para fazer efeito benéfico, ele necessita da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o nosso organismo absorve mesmo assim o cálcio e magnésio. Só que, em vez de fazer os benefícios, ele vai fazer os malefícios. Entre os malefícios que ele faz: produção de cálculos renais, entupimento dos vasos rins, entupimentos capilares, calcificação das artérias e das veias, e uma infinidade de outros abacaxi que atrapalham totalmente a nossa vida. Entretanto, o hidróxido alcalino, nada disto acontece, porque ele não precisa de vitamina D. E tem muitos benefícios ainda mais salientes. Veja, ao sequestrar o cálcio e o magnésio, eles são alcalinos, ele aumenta o pH do sangue acima de 7. Você recorda o que ele falou, o Otto Edwarburg, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Por causa que descobriu que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido.
Aqui, gente, o sangue fica acima de 7. Que maravilha. E ainda aumenta o teor de oxigênio em 10%. Evita da produção da hipóxia. A hipóxia foi responsável por essa série de óbitos que teve a pandemia. Foi a hipóxia. E aqui diminui a possibilidade da hipóxia, o teor de oxigênio. Isso tudo, gente, são efeitos benéficos. Na água, por exemplo, então, o que acontece? Como o infravermelho longo que nós falamos há pouco, os clústeres, aqueles que ficam ali, aquele agrupamento todo, ele ajuda muito. Que, na realidade, o infravermelho tem 4 funções. A primeira função dela é repor o efeito no Sol, os efeitos do Sol, que desde a estação de tratamento dela até chegar na nossa casa não apanha sol nem oxigênio. A segunda atividade, ele desmancha os clústeres, deixa as moléculas livres, soltas, individuais, que facilita, então, a introdução nas nossas células. E a terceira, deixa os sais minerais microscópicos fininhos, entre em qualquer orifício da nossa célula. E a quarta, que é muito importante, ela acompanha a água. Quando a água chega na nossa célula, se a célula estiver inflamada, desinflama. Por isso que alivia as nossas dores musculares. Nós podemos falar até de todos os benefícios da água, mas infelizmente o tempo está fugindo das mãos da gente. Mas tem uma parte que nós temos que dizer. Depois de nutrir bem as células, que as células nutridas adquirem a força e aumenta a nossa imunidade. Então, o corpo imune, ele fica preparado para quando vier algum corpo estranho ou uma patologia, ele a recusa, manda embora. Então, ele se defende. Mas depois de nutrir bem as células, preste bem atenção, gente. Depois de nutrir bem as células, vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem osteoporose, usando essa água, em pouco tempo ele vai aumentar a massa óssea, com testes científicos comprovando isso ali, internacionais. Então, é uma empresa muito interessante. E por falar de testes científicos internacionais, a nossa empresa, graças ao bom Deus, e também a qualidade dos produtos, hoje ela está em mais de 20 países com escritório e atendendo a mais de 100 países. Logo se tornou uma multinacional. Veja só que maravilha, gente. Isso aí para nós é um conforto, porque uma firma brasileira já se tornou multinacional. Mas vamos adiante, porque o tempo está passando, né, gente? Então vamos lá. Aqui, sobrou para nós aglomerado de hidrogênio. Gente, se prepare que temos mais um milagre pela frente. Se recorda que os cientistas descobriram em 1954 que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias? Pois muito bem. E o que é um radical livre defeituoso? Como nós falamos há pouco, é um átomo de oxigênio mal formado. E ele é representado por O menos. Por quê? Porque é um átomo de oxigênio. Então, como que os íons de hidrogênio são positivos, ele vai em busca desses elementos negativos e encontra, então, os radicais livres defeituosos. Mas ele é negativo, então ele precisa de 2 íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento. Ficaria HHO. Simplificando, gente, fica H2O. Transforma os radicais livres defeituosos em água, gente. Que maravilha! Que maravilha! Deixa o nosso corpo livre desses inconvenientes. Isso é muito interessante. Só que essa água não é absorvida pelo nosso corpo. Ela é liberada imediatamente por meio da poluição da pele em forma de suor, pela urina ou pelas fezes, deixando o nosso corpo livre disso tudo. Veja só o que um médico cientista, um médico cardiologista, nutrólogo, conhecimento internacional, ele fala. A água determina a doença, a água determina a saúde, uma água apropriada, adequada, ela estabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica.
A água pode ser usada como remédio, dito pelo saudoso Lei Ribeiro, doutor Lei Ribeiro. Muito interessante. Isso ali é muito bom para a gente saber. Temos também um detalhe importante para nós anunciarmos. Veja ali, a empresa sólida, em constante expansão. 19 anos no mercado. Atestados de idoneidade da empresa pelo Congresso Federal. Sede própria em Uberlândia. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Comprovação e estudos científicos por grandes instituições. 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Isso é muito interessante a gente assistir. Sistema de treinamento e método de trabalho próprio. Aqui nós temos também no YouTube, se a gente quiser procurar, procura por Ciro Simão no YouTube e veja a quantidade de depoimentos que tem ali. São fantásticos, gente, fantásticos. Aqui nós temos um dado de uma pessoa que há 8 anos estava tratando uma úlcera varicosa e bebendo água 25 dias e passando na ferida também, veja como é que ficou. Dispensa qualquer comentário, né, gente? Bom, nós podemos ficar aqui falando a tarde toda desses benefícios todos ali, mas nós temos uma outra parte muito importante para ver, que é justamente aonde e como nós podemos utilizar todos esses trabalhos ali. Que é justamente na parte, na parte econômica, na parte financeira. Isso é muito importante. Mas antes eu quero só deixar um recado para vocês. O Ciclo Simol, ele tem uma durabilidade, que a garantia dele é de 5 anos. E uma durabilidade de 30 anos. Mas bem cuidado, ele pode chegar até mais, porque os ímãs, ele perde 5% cada 100 anos. Ele tem 3 inimigos. O primeiro inimigo, queda, evita a queda. Se cair, ele pode deslocar os ímãs. Ou elevá-lo a temperatura acima de 80 graus. Também pode deslocar os ímãs e não vai funcionar. E a terceira, o terceiro inimigo, que eu acho que é o mais mortal de todos, e o que não vai funcionar, é comprar o combo e deixá-lo numa gaveta ou numa prateleira. Ali não funciona. Ele tem que funcionar quando a gente coloca na água. E aí é muito bom para a gente, tá, gente? Então, agora nós vamos chamar, então, o mestre Borges, que ele nos dê uma ideia de onde e como podemos encontrar todos esses benefícios. Nós temos tudo isso aí no escritório digital, no nosso site Atmol. Também ele vai nos mostrar como nós podemos eliminar uma patologia que está tomando conta da humanidade, que é a bursite. A bursite, gente, não é aquela dor que dá nos ombros, no cotovelo, etc. A bursite é que dá no bolso vazio quando a gente quer pegar um título, não tem dinheiro. Então ele vai mostrar como nós podemos recuperar esse problema. Então, Borges, a sala é com o senhor. Muito obrigado pela gentileza e pela audição de vocês. Um abraço. Boa tarde a todos novamente. Então, como eu falei, eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Conheci o projeto da Timol em 2018 e tive muitos benefícios na minha família usando a água corrigida magneticamente pelo Silucimol e o Top H+. E o importante disso tudo é resultados e benefícios nas patologias, controle e prevenção das que poderiam vir. Então, isso é de extrema importância para todos saberem e entender. Automaticamente, você tomando menos remédio, você tem economia, não é mesmo? Isso é o que acontece com a gente. Então, eu sempre cito 5 liberdades que nós temos nesse projeto. A liberdade primária, que é de remédio, alguns deles. A segunda liberdade é financeira, porque você vai gastar menos e vai poder produzir nesse projeto.
A terceira é geográfica. A quarta é a liberdade de idade, que vocês podem ver. Não tem ninguém aqui na sala com menos de 30 anos de idade. Aí vem a quinta liberdade, não é mesmo? Por que a quinta liberdade? Nós temos a liberdade de procurar esses de menos 30 anos de idade para vir para o projeto e ajudar pessoas. E essas pessoas com menos de 30 anos de idade, elas têm muito mais facilidade de usar as redes sociais para ajudar outras pessoas e elas mesmas terem uma aposentadoria precoce. Porque no mercado tradicional você vai trabalhar em média de 30 e 35 anos, agora até mais, para se aposentar com um salário, vamos jogar aí bem alto, com 10 mil reais mês. Nesse projeto, se você trabalhar de acordo, você pode ganhar mais de que 10 mil reais por mês sem ser aposentado. Lembro que lá no banner que nós fizemos aí juntamente com o seu Francisco, nós foi colocado ali uma renda extra. Por que uma renda extra? Além do que você faz no seu trabalho de dia a dia, você pode fazer esse projeto aqui também sem abandonar o seu trabalho. Agora, se você quer se dedicar todo dia todo neste projeto, você também pode fazer. Como? É adquirindo a sua franquia e trabalhando na sua própria empresa. É ter visão de empreendedor. Não é mesmo? Agora, como que você pode conseguir fazer isso? Aí eu faço uma pergunta antes de eu responder o como, quando e porquê. Quantos que estão na sala hoje aqui, que estão pela primeira vez e são convidados? Quantos estão na sala aqui hoje, que estão pela primeira vez e são convidados? Pode levantar a mão física ou a mão virtual aí no vídeo. Eduardo é convidado. Muito bem, seja muito bem-vindo. A Maria Helena é convidada, da Maria Isabel, é isso? Isso aí, muito bem. Então, esta live aqui, tanto Eduardo como Maria Helena, é praticamente direcionada para vocês que ainda não são franqueados e auxiliando e dando um motivo a mais para os franqueados ajudar pessoas. Como isso? Tanto o Eduardo como a Maria Helena conhecem mais de 4 pessoas. E as pessoas que o Eduardo e a Maria Helena conhecem, elas bebem água, não é mesmo? Então, toda pessoa que bebe água é um cliente em potencial. E lembram que eu pedi quem tinha menos de 30 anos aqui? Ninguém se manifestou. Mas, como vocês viram, todas as pessoas que estão na sala aqui têm mais de 30, 40, 60 e uns até mais que 80. Tá certo? E qual a vantagem desses a mais de 50, 60, 70 e 80? A vantagem da vivência, o conhecimento, conhece muitas pessoas e com certeza não está aí para contar conversa fiada, mas sim falar a realidade e os benefícios que ela teve. Se nós não tiver ninguém que teve benefício até agora dos que estão na sala bebendo água, no final o seu Francisco conta os benefícios que ele teve e os benefícios que eu também tive, eu vou contar. Entenderam? Mas com certeza desses que nós estamos aqui, em 9, 10, até antes estava em 12, também já tem benefícios consumindo água.
não é mesmo? Mas vamos lá para a parte financeira. Como você pode ser um franqueado Timol? Vamos entender isso? Eu vou abrir aqui uma sala e vou mostrar para vocês qual é o benefício de você ser um franqueado Timol, tá certo? E como você pode ser um franqueado Timol? Tá certo? Vamos ver aqui. Eu só abrir aqui uma tela para vocês. Tem que primeiro abrir, então, o silosimol.com.br para mim entrar aqui numa sala para compartilhar com vocês, então. E isto é de extrema importância para todos nós, tá certo? silosimol.com.br, a qualquer momento, você vai... Hoje está demorando um pouquinho para compartilhar a minha tela. Mas nós já se achamos aqui. Porque você tem a oportunidade de fazer a sua franquia a qualquer momento, pagando ela em até 12 vezes, me colocou como co-anfitrião, Francisco. Sim, Tá como co-anfitrião? sim. Me joga como anfitrião, então, que eu não estou conseguindo abrir minha tela aí. Das compartilhando. Me joga como anfitrião. Acho que ele está. Isso aí. Beleza. Tá bom. Aí eu já jogo tu como co-anfitrião se precisar admitir alguém. Tornar co-anfitrião. Muito bem. Co-anfitrião. Sim. Beleza. Então, veja que qualquer momento você pode compartilhar a tela silosimol.com.br com a pessoa e ela vai abrir esta tela maravilhosa aqui. Você coloca silosimol.com.br. Agora vocês estão vendo a minha tela do meu computador, já vai abrir aí. E você vai em franquias. Você quer entender sobre as franquias. Ó, silosimol.com.br. Vamos abrir aqui. Aí, tá compartilhando minha tela aí, né, Francisco? Tá sim, tá. Beleza, isso aí. Exato, muito obrigado. Então, qualquer momento, qualquer um de vocês que estão na sala, indo em silosimol.com.br, ele traz este chamado aqui importante, que é sempre importante você comprar de um distribuidor. Por quê? Vocês viram que ali falou que a água alcalina, ela não é benéfica, né? Por quê? Vamos entender? O silosimol não tem função terapêutica ou curativa, tá? Fica vedado qualquer divulgação ou veiculação que contraria este princípio por parte de distribuidores, prepostos ou qualquer pessoa ligada a um franqueado Timol, sob pena de banimento do sistema. Por isso que nós nunca falamos em cura, mas sim em controle e prevenção. Porque a água magnetizada, ela ajuda. A água alcalina, ela não é benéfica. O Rangel deixou bem claro e os estudos também provaram bem claro. Tá certo? Porque a água alcalina, ela não é em si, porque se você tomar água alcalina e destilada que nem da chuva, ela é altamente prejudicial, tá certo? Olha, ó, é proibida a comercialização de produtos Timol em qualquer canais não oficiais, bem como marketplace fora do programa digital da empresa. Então, a empresa é muito séria e ela fornece um link para você, depois de franqueado, que você pode abrir e passar para os seus amigos e ter mais explicações lá, tá? Mas nós queremos saber da franquia. Então, vamos aqui embaixo, aqui, ó, palavrinha franquia, vamos ver sobre a franquia.
Abriu, está aqui a franquia. Vamos deixar o próprio mentor da ideia e dono da empresa, seu Carlos Henrique Pereira da Silva, explicar para nós. Agora, no momento que você adquiriu uma franquia sua, você é dono da empresa e parceiro da Timol, quando você tem sua franquia. Quais os motivos, então, para você adquirir uma franquia? Vamos entender? Vamos ver e ouvir aqui. Olá, é muito bom estar aqui com você de novo. Esse vídeo é muito especial. Nosso presidente, o senhor Carlos Henrique. Um pouquinho que ele hoje. Vai passar algumas dicas. Está meio baixo. Aumenta um pouco o som. Estou tentando erguer aqui. São argumentos contundentes para fazer com que pessoas possam abraçar a grande chance de suas vidas. É bastante rápido, objetivo, então fique bem atento. Esse é sempre meio baixo. Seu negócio. Olá, Carlos, como vai? Tudo bem? Bom, tranquilo? Bom, bem. Carlos, hoje eu quero começar essa conversa nosso bate-papo, com uma pergunta bastante objetiva, Carlos. Eu acho que muita gente quer saber. Por que pagar R$4.000 numa franquia de imóvel? Ô, Angelo, eu gostaria, foi muito oportuno a sua pergunta, de quem investe, ele quer saber o porquê está investindo, como ele retorna e quais são as vantagens. Então, tem várias vantagens. Então, eu vou te explicando aqui uma a uma, para você poder ir entendendo. E você pode ir perguntando o que você quer saber, tá bom? Primeiro, eu quero saber, ela envolve uma licença para você trabalhar. E a Timol tem um produto. Esse produto exclusivo da Timol, ele tem estudo científico publicado nos Estados Unidos, e ele tem, por exemplo, um certificado que funciona. Se você ver depoimentos no YouTube, tem milhares de depoimentos sobre como o produto funciona. Mas nós temos aqui uma vantagem muito grande. Primeiro, essa franquia ela valoriza. O custo dela hoje seria 7.600. Você está pagando apenas 4.000 e dividido. Você nem está investindo todo o dinheiro de uma vez. E segundo ponto, o que você acha de ter um produto que todos precisam e que lhe dá R$500 de lucro quando você vender esse produto? É bom ou não? É muito bom. É muito bom, né? Com certeza. Você ganhar um valor desse. E eu posso dizer para você, como trabalhamos na área de saúde, os lucros são bons. Agora, eu queria fazer aqui uma comparação para você ver o quanto essa franquia nossa, pode dizer assim, está com um valor muito pequeno. Vou te falar por quê. Vamos comparar. Por exemplo, se você comprar uma máquina de sorvete, custa R$20.000, uma máquina não a melhor. Você vai pagar com uma casquinha, 40 centavos, vai vender por R$2 e vai ganhar aí seus R$3.000, R$4.000 no mês, mas você vai pagar um aluguel, funcionário, você vai pagar energia, você vai ter que ter uma licença de prefeitura. Agora, você vai investir em um valor alto e você aqui está investindo R$4.000. Veja, por exemplo, algumas empresas que vendem franquias de fio de parede. Você investe R$20, R$30.000 para ganhar aí de R$180 até R$250 no fio. Na Timol, a margem de lucro, essa franquia, essa licença, ela realmente traz uma lucratividade muito grande. Ô, Carlos, eu que você está me falando aí, ela tem essa valorização, preço que é um promocional de oportunidade, realmente importante a gente aproveitar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu peguei os R$4.000 que eu tinha, investi na compra da franquia. Agora eu não tenho dinheiro para comprar esse produto tão valioso, tão benéfico para as pessoas. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou recuperar esse investimento? Como vai ser esse retorno para mim? Bom, para isso, a Timol também tem uma solução para você. Você investiu, não tem capital para comprar produtos. Então, nós temos uma modalidade de trabalho que envolve o marketing de indicações. Você vai indicar amigos que precisam de uma oportunidade, amigos que precisam de uma renda extra. E a Timol, como ela está expandindo,
ela paga para você indicar pessoas. Por exemplo, numa franquia ouro de R$ 4.000, você vai indicar um amigo, ele vai entrar na empresa e ter essa oportunidade de trabalho. Mas você vai ganhar R$ 700. Entenderam aqui? Então, você pagou a sua franquia à vista. Ele falou R$ 4.000, mas ela é 3.960 e você pode pagar ela em 12 vezes de 330. Se você for pagar ela à vista, você pega os 3.960 menos 5%, você vai pagar 3.762, tá? Que vem nesta franquia? Vem um combo mega mais um combo mini. Aqui você tem 990 mais 670, 1.660 em produtos. Vem mais o quê? Uma maletinha com identificação da Timol, todo o material com fichas de pesquisa da Anamnese e também a ficha de nomes, contatos para você anotar. Você ganha um e-commerce, ganha uma loja virtual já inclusa nesse valor. E um detalhe, multilingüe, multinacional e multirracial. Por quê? Porque ela já tem um site traduzido para inglês e para o espanhol, trabalha em mais de 20 países e é vendido para mais de 150 países o produto Timol. E você pode usar as redes sociais para estes trabalho, para estas vendas, tá certo? Vamos entender, então? Vamos voltar lá, vamos ver se compartilho novamente a sala com vocês, e nós vamos entender sobre os ganhos. Sobre os ganhos. Vamos ver se melhorou um pouquinho o nosso som. Deixa eu só dar um ESC aqui para sair fora. Paradinho. Para aqui. Vamos novamente no pé da página. Vocês lembram que eu falei o que vem na franquia Ouro? Está compartilhando minha tela aí, né, Francisco? O senhor está com o som fechado. Está compartilhando minha tela? Tá, sim, está. Tá, então vamos para a sequência. Agora não. Vamos lá. Aí. Vamos aqui. Vamos compartilhar de novo. Ali. Aí. Lembra o que eu falei, o que vinha na franquia ali? Um combo mega, mais um combo mini, a licença de vender, material de apoio, escritório virtual, loja online e o e-commerce. Aí você se torna um distribuidor da Timol e tem desconto em compras de produtos. Aqui na Bronze, você sempre vai ser um consultor, tá? E você tem menos desconto na compra de produto, tá? Outro valor importante. Aqui você ganha 100 pontos, na prata você ganha 250 e na ouro você ganha 500 pontos, que vai contar como benefício para você no futuro para premiações. Na bronze você tem 8% de bônus até infinito. Na prata você tem 16% de bônus até infinito também. Mas já na ouro você tem 24%. Na franquia de investidor, lembra que ele falou que tinha uma franquia de 7 mil e pouco? Que seria essa platina, você vai até 60% até infinito. Já, veja o detalhe,
Aqui na bronze, você só tem bônus Unilever até o 3º nível, quanto na ouro você tem até o 5º nível. E ele pode chegar até 50%. Hoje, em qualquer compra, a qualquer momento, você sendo franqueado, você ganha 30% de bônus Unilever. Tanto na bronze como na prata, você tem bônus de indicação. Na ouro também tem bônus de indicação. Mas lembra que o seu Carlos falou que é R$ 700 um bônus de indicação? Fantástico, você tem essa oportunidade. Aqui você já ganharia 350 e aqui é cento e poucos reais. Então, compensa você trabalhar na ouro. E qual outra vantagem de você trabalhar na ouro? Ela se paga por ela mesma. Por quê? Porque ela vem um combo grande, como eu falei antes, e também vem o combo mega pequeno. Este combo mega pequeno aqui, ele paga a sua franquia. Você segura o grande para a família, usa este aqui, vende ele por 670, repõe o teu estoque por 330, vende ele por 330, paga então sua parcela e ainda te sobra R$ 10. O lucro é 340 de lucro, tá? É 670 a venda dele. Então, é uma franquia financiável por ela mesma. Qual outra vantagem disso? Na bronze, você não tem plano de carreira, na prata também não, na ouro você tem o plano de carreira e na platina também tem o plano de carreira. Só a parcela da ouro é 330 em 12 vezes, que você pode pagar. E um grande detalhe, você tem no seu cartão menos que 3.000 e pouco de crédito. Você pode usar mais um cartão ou 2 cartões, até 3 cartões para pagar a sua franquia. Faz, digamos, 10 parcelas de 330 em um e pode fazer a diferença em outro cartão. Ou 10 parcelas de 150 num cartão e 10 parcelas de 180 em outro, no caso. Você pode dividir nos cartões, ou 3 cartões, o valor das parcelas. Só comunicar o atendente lá, tá certo? A vantagem, então, de você ter o plano de carreira aqui que você tem, e o valor é muito pequeno comparado com as outras. 210 para 330, e o detalhe que eu falei antes. Você vende esse que vem na sua loja, já na sua franquia, por 670, repõe ele por 330, paga a parcela de 330 e ainda te sobra R$ 10. Então, você não tem que tirar dinheiro do seu orçamento, tá certo? Agora, você quer saber mais? Você quer saber dos ganhos que você vai ter? Vamos lá? Ver, além dos R$ 700, você ganha mais fazendo uma franquia ouro, ajudando a pessoa. Aqui, está compartilhando com vocês. Sistemas de ganhos de diversas maneiras. Mostrou lá. Venda de produtos, bônus de indicação. Nessa venda de produto aqui, lembram que o seu Carlos falou? Se você for abrir uma loja, tudo que tem que ter, uma licença, pagar os impostos, ter a liberdade e alvará sanitário. Se for uma sorveteria, por exemplo, um carrinho de sorvete, quanto você vai ganhar? Você ganha centavos a cada sorvete. Tem que ter mão de obra. Tem que ter pelo mínimo de 8 a 12 horas você trabalhar para ganhar 3.000, 3.000 e pouco. Aqui, numa franquia, numa semana, você pode ganhar 3.350. E não tira dinheiro do seu orçamento. Lá você vai ter que tirar dinheiro do orçamento e vai ter que ficar trabalhando direto. E vai ter que ter um funcionário ainda para servir o sorvete. Sozinho você não dá conta. Tá certo? Vamos compartilhar de novo? Aqui. Notem aqui.
Olha, e todos os bônus que você pode ganhar também, tá certo? Aí, venda de produto. Os, os produtos desenvolvidos pela Timol proporcionam, primeiro de tudo, grande benefício à saúde. Segundo, economia. Terceiro, alta lucratividade. Você sendo um franqueado, você compra este aqui por 525 e vende ele a 990. O combo mega, o grande. Então, te dá lucro. Mas agora, o importante é vocês querem saber como ganhar 3.350 fazendo uma franquia. Vamos lá? Vamos ver e ouvir, aí fica mais fácil de nós entender. Já indicou algo que gostou para alguém? Por exemplo, um serviço de um mecânico que gostou, de um médico, a comida de um restaurante. Por aí vai. Acredito que já tenha feito isso alguma vez. Você indicou esses serviços porque sabe que coisas boas merecem ser compartilhadas. Mas ao indicar esses serviços, você já recebeu alguma coisa em troca? Difícil, né? Geralmente os únicos que se beneficiam é aquele que você indicou e aquela pessoa que recebeu essa indicação de um bom serviço. Mas aqui na Timol é diferente. Na Timol você indicou, ganhou. Sempre que indicar alguém que topar trabalhar conosco, a Timol enxerga que você merece ganhar algo também. E todos nós nos beneficiamos. Veja só como isso funciona. Se a pessoa indicada adquirir a franquia Prata, você recebe na sua conta R$ 350, simplesmente por ter indicado ela. Agora, se a franquia for Ouro, esse valor sobe para R$ 700. Mas não é só isso. Ao indicar uma franquia Ouro, você ainda leva de bônus 2 combos Mega e um combo Mini, podendo elevar seu ganho em até R$ 3.350. Nunca uma indicação te rendeu tanto, não é mesmo? Você vendo todos esses benefícios que trabalhar conosco traz, não acha que vale a pena compartilhar com outras pessoas? Com certeza. Reconhecimento assim, só aqui, na Timol, unindo sonhos e saúde. Então, notaram aí a grande realidade do ganho de 3.350? Você, além dos R$ 700 em dinheiro na sua conta, você ganha mais um combo mega, 2 combo megas para você de brinde, você indicando uma franquia Ouro e ela pagando lá, e mais um combo mini. Com os R$ 700 não vai fechar 3.350, tá certo? Se você fizer uma franquia por semana, vai te dar 14.400. 2.800 na conta em dinheiro e o restante em produtos para você vender. Porque vai vir de graça para você esse aqui, 2, que é 990 mais 990, que vai fechar 1.980, e mais um combo mini. E você pode, então, vender e fazer, então, o seu dinheiro, o seu salário. Tá certo? Vamos abrir para a pergunta. Eu acho que o Eduardo, que era convidado, acho que caiu a conexão dele. Pena, pena mesmo. Maria Helena, então, alguma dúvida? Vai aparecer uma mensagem aí para abrir o seu som. Queremos ouvir a sua voz, já que a senhora é do Rio Grande. Pode falar aí. Não, não tenho dúvida, entendi. Não tem dúvida. Então, a Maria Luísa pode lhe ajudar. O cadastro, a franquia, dona Maria Helena, pode ser, deu para entender que pode ser feito em até mais que um cartão. E já vem o produto para a senhora ter a água e ter para venda para as pessoas, tá? Outro detalhe importante. A Maria Helena pode chamar o seu Francisco, ou pode, a Maria Isabel, perdão, pode chamar o seu Francisco, ou pode chamar eu, nós fazermos uma sala que nem essa no Zoom e preenchermos o seu cadastro, tá certo? É tudo muito fácil na Timol. Tá legal? Então, tendo dúvida, fala com aquele convidou, que foi a Maria Isabel,
Então, ela vai lhe ajudar. Ela, tendo mais alguma dúvida, nós estamos à disposição para colaborar com ela, né? Porque nós sempre estamos à disposição e aprendemos com as perguntas de vocês. Porque nós nem sempre sabemos tudo. E, às vezes, a pergunta de vocês é que ensina nós a pesquisar e a responder a determinada pergunta. Tá certo? Obrigado pela sua participação. Vamos ver se o Eduardo voltou. Acho que não voltou. E, em contrapartida, a Maria Helena já está bebendo água, Maria Helena? Sim. Faz dias? Ah, não, desse produto não. Não está tomando água ainda, só água no normal. Uhum. Isso aí. Mas nós temos aqui pessoas na sala, está fechado o seu, Maria Isabel. Nós temos pessoas aqui na sala que tiveram muitos benefícios, tá? Não sei se a Maria Isabel já passou algum vídeo para a senhora. Passou já, né? Isso. Já. A minha Já esposa mesmo, dona Maria Helena, tinha problema seríssimo com a fibromialgia. Controlou, tá tudo ok, tá? Porque quando atacava a fibromialgia, era 4 dias de cama sem poder pentear o cabelo. E controlou, tá? Quando ela toma um pouco menos de água, que às vezes nós temos o nosso compromisso do dia a dia, que nós fizemos no trabalho voluntário, aí para não estar indo muito no banheiro, ela diminui um pouquinho da água. Mas aí já sente um pouco as dores, porque a fibromialgia é uma doença que é autoimune. Ela pode voltar a qualquer momento, é só não caprichar na água que ela volta a ter umas dorzinhas mesmo, tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui, Maísa. Mais alguém na sala que já teve algum benefício bebendo água? Que está tomando água? Própria Maria Isabel, pode dizer, Maria Isabel. Eu como falei para ela, né, hoje de manhã a gente conversou e eu falei que eu tinha vários problemas, né? Nutrição, gastrite, esofagite, refluxo, fogachos, insônia, intestino preso, dor na lombar, na cervical, na escápula, né? Tinha muita dor, cãibras, né? Nas duas pernas. Hoje eu não tenho absolutamente nada disso. Nada, nada. Ela controla. Meus parabéns. É isso aí. Mas está tomando água na medida certa. Esta é a grande vantagem. Relaxou na água, provavelmente, como foi embora a própria cãibra, ela já vai... É uma das primeiras a vir. Tá? Ela é danadinha. Mas muito bem. Muito obrigado, Maria Isabel. Então, sendo assim, ninguém mais tem perguntas. O Eduardo caiu a conexão dele, que pena, eu não sei de quem que o Eduardo era convidado, mas quem convidou o Eduardo, por favor, dê uma sequência com ele. Se tiver dúvida, pode pedir para mim no 49-999-60-8773 ou com o seu Francisco. Diz aí, seu Francisco. 54-999-72-8770. Isso aí. Então, se tiverem dúvida, a gente tem prazer em colaborar com vocês e ajudar a sanar essas dúvidas, tá certo? Bem-vindo, Ivaniro. O Ivaniro, acho que estava na estrada. Então, agradecemos sua presença. E agradecendo o Ivaniro, agradecemos a todos na sala, tá certo? Ok, Muito bem? obrigada. Nós que agradecemos. Seu Francisco, então, fecha a live para nós, se adiantamos no tempo. Então, nós gravamos a reunião e logo mais nós vamos fazer a reversão e depois vai estar então no canal YouTube. Quem quiser pegar, é só chegar no canal e receber a gravação. Vai estar em nome de Francisco Montemajor, tudo minúsculo. Nós colocamos o título de hoje e a data de hoje. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado pela presença. Obrigado, Ivani, por ter entrado também. Tá? E vamos lá. Não esqueçam que quarta-feira, às 21h15, nós vamos ter mais uma apresentação. E também no dia 28, às 9 horas da manhã,
nós vamos ter, então, um treinamento sobre hidrólise. É interessante de não perder, pois nós vamos esclarecer muito bem esse assunto. Tá, gente? Então, obrigado pela presença e um abraço a todos, gente. Até a próxima. Vamos lá. Um abraço. Obrigado, Ivani. Felicidade. Obrigado, Borges. Ok. Tchau, tchau, gente. Até.